Senhor Jesus, quão bom saber que nós podemos contar contigo, Senhor. Quão bom saber que em Ti nós encontramos segurança, em Ti nós encontramos, Senhor, alívio, em Ti nós encontramos força, em Ti nós encontramos salvação. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso foco, o Senhor é tudo que temos. Senhor, e nessa manhã nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco. Temos, Senhor, já sentido a Tua presença. Temos já, Senhor, tocado em Ti, Senhor. E queremos muito mais por meio da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor Jesus, abrir o nosso coração, alargar, Senhor, o nosso entendimento. Fala conosco essa manhã. Queremos, Senhor, Te ouvir. Senhor, temos necessidade da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é o que tem nos sustentado, a Tua palavra é o que tem, Senhor, nos alinhado, e Te agradecemos pela abundância, Senhor, de revelações e suprimentos que temos recebido. Senhor, cabe a nós, Senhor, viver, Senhor, essa realidade, sempre buscando, Senhor, o ruminar, sempre buscando, Senhor Jesus, o desfrutar ao máximo, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa-nos nessa manhã. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, Senhor, realmente, Senhor, nos dá, Senhor, mais experiência com o Senhor, para que possamos prosseguir na nossa caminhada, até, Senhor, a conclusão do Teu plano eterno. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. Versículo 7. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, Senhor Jesus. Eu queria, irmãos, começar frisando para você a importância de eu e você nos voltarmos ao Espírito. Fora deste lugar, tudo o que for falado, tudo o que Deus tem nos mostrado, será vista por nós como loucura. O homem natural não aceita as coisas de Deus. E nós temos em nós tanto um homem espiritual como também um homem natural.
Nesse momento você pode muito bem estar vivendo pelo seu homem espiritual, mas você também pode estar no seu homem natural. Se você estiver neste lugar, você não será ajudado. Você não será conduzido ao que Deus tem, o plano dele. Você não será conduzido à conclusão deste plano. Nós precisamos saber disso. No versículo 9 fala, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós, às vezes, vemos esse versículo como algo futuro. E sim, ele pode ser aplicado como algo futuro. Na revelação do Senhor, nós veremos algo que hoje nós não vemos. Nós ouviremos algo que hoje nós não ouvimos. Mas este versículo não é aplicado somente para o futuro. Este versículo é para o presente. Porque o versículo 10 completa o versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, e esse mas é hoje, mas Deus nulo revelou. Então Deus tem revelado o que olhos não viram. E Deus já tem revelado o que ouvidos não ouviram hoje. Mas como que ele tem revelado? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você quer entrar nas profundezas de Deus? Você precisa se voltar ao seu Espírito. Você quer entrar naquele lugar onde você tem essa comunhão e você tem essa experiência com Deus? Você precisa se voltar ao Espírito. Porque se nós fora do Espírito, na carne, na nossa mente humana, nós não compreenderemos nada. E nós vamos dar continuidade a um pouco do desfrute do livro de Jó. Paramos por algum tempo, mas nós não podemos deixar sem concluir o que nós começamos. E Jó, até esse momento, o que nós já vimos, irmãos, o livro de Jó aparenta ser um livro negativo. Porque aquele homem era um homem que vivia apenas na sua mente. Ele vivia apenas no seu natural, ele vivia apenas no seu emocional, na sua razão, na sua justiça própria. Mas Deus, irmãos, quando tem um plano, e Filipenses fala que aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la. A obra que Deus começou no livro de Jó, Deus não iria deixar pela metade. E no capítulo 19, nós já começamos a ver o milagre acontecendo. Jó, vai lá comigo, Jó capítulo 19. Então, por favor, irmãos, invoque o nome do Senhor. Amém? Invoque o nome do Senhor. Invoque bastante o nome do Senhor para que nós possamos, irmãos, estar neste lugar onde nós ganhamos do falar de Deus. O livro de Jó, até este momento, nós já vimos muito debate, muita discussões, debates acalorados, raciocínios de humanos, justiças próprias, acusações de um lado, acusações do outro. Mas chega um momento na nossa vida, irmãos, em que Deus começa a achar caminho em nós. Deus vai, de alguma forma, Ele vai concluir em nós o que Ele começou. Alguns de uma forma mais difícil, por serem mais duros. Outros de uma forma mais maleável, por serem mais abertos. Mas o Senhor, Ele irá concluir a sua obra. Deus irá edificar a sua igreja. Deus irá trabalhar em cada material que está sendo nessa manhã, que já foi escolhido, que já foi separado, que já foi preparado. Irmãos, Deus vai edificar a sua igreja. E você faz parte dessa edificação. Por mais que eu e você sejamos esses Jós da vida, né? Mas há um momento em que Deus nos acha. E quando Ele nos acha, irmãos, o milagre começa a acontecer. Esse aqui é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém.
Capítulo 19 de Jó, versículo 1 fala, então respondeu Jó. Ele estava vindo de um debate com Bildade. Então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me, embora haja eu, na verdade, errado. Você não ouviu até agora essa palavra. O que nós ouvimos até aqui é Jó se defendendo, Jó se justificando, Jó acusando Deus para se justificar. Mas, irmãos, começou a sair da boca desse homem o sentimento que Deus começou a colocar no seu coração. Embora haja eu, na verdade, errado. Oh, Senhor Jesus, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Irmãos, embora haja aqui ainda palavras negativas, palavras sem sabedoria, nós não vemos aqui agora um Jó como antes. Quando Deus, irmãos, começa a sua obra, quando Ele tem algo para fazer, Ele vai procurar meios para concluir esse plano. E Ele começou a despojar Jó de tudo o que ele tinha e principalmente de tudo o que ele era. Então, essa passagem aqui, até esse versículo 7, ele estava ainda em um certo debate com seus amigos. Mas, versículo 8 e versículo 9 fala, o meu caminho, ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra e tirou-me da cabeça a coroa. Jó era um homem muito bem visto na sua época pelos seus contemporâneos, pela sociedade. Jó era visto como um homem acima dos demais homens. Embora ele não quisesse, isso trazia para ele um sentimento de superioridade. Um sentimento daquele que está acima dos demais. Ontem nós compartilhando, ruminando em grupo, nós podemos ver que ninguém está acima um do outro. Às vezes nós queremos uma posição de destaque, mas quanto mais alguém tenta se destacar, mais Deus o permite passar por situações para que este veja que ele não é nada e que muito menos está acima de qualquer outro. Na edificação da igreja nós podemos ver isso. Não há um material mais importante do que o outro. Não há nenhum material mais valioso do que o outro. Não há um material que seja mais útil do que o outro. Todos os materiais, para que possa ser concluída a obra, precisam estar juntos, cada um com a sua função. Cada um com a sua porção, cada um no seu devido lugar. Deus é maravilhoso. Não adianta você achar que é uma pedra, uma brita preciosa e desfazer daquela areia que está do seu lado. Você sem ela não é nada. Não adianta eu achar que eu sou alguma coisa por ser aquele vergalhão, né? Aquele de meia, aquele vergalhão bem resistente. Mas sozinho eu não faço nada. Para que haja uma obra, precisa haver, irmãos, um mesclar de todos esses materiais. E aquele que pensa está de pé. Vigie, veja, para que não caia. Ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus tirou a coroa de Jó, falou, Jó, você se acha um rei? Não é essa realeza que eu tenho para você, é outra. Irmãos, Jó estava numa situação lastimável, e vamos dar um desconto para ele. Eu já falei isso aqui, ele não tinha o que nós temos. Ele não tinha
a vida de Deus no seu interior. Eu gostaria de falar algo para você, irmãos, que é somente essa vida que nos leva a nos portarmos de forma diferente. Não é que sejamos melhores, mas quando a vida de Deus habita em nós, irmãos, nós agimos de forma diferente. Jó estava totalmente despojado. O que um homem poderia perder, Jó perdeu. Mas a atitude dele ainda era aquela atitude de acusar Deus, apontar Deus. Mas nós vemos na experiência de Paulo o que é um homem no Espírito. Nós, irmãos, ao passarmos por esses momentos, nós precisamos saber, nós temos duas escolhas. Ou nós escolhemos acusar Deus, tornando-o culpado de tudo que está acontecendo, ou nós escolhemos adorá-lo, louvá-lo por tudo que Ele é. Cantamos um hino, és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Use o seu fôlego para cantar a bondade de Deus. Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 4. A mesma experiência que Jó teve, Paulo experimentou. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 10. Segunda Coríntios 4, 8 a 10 fala: em tudo somos atribulados. Não é isso? Versículo 7. Temos, porém, irmãos, isto precisa guiar a nossa vida. Esse versículo 7, ele precisa, irmãos, a todo momento acompanhar o seu viver. Nós precisamos nos lembrar disso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo já começa falando isso. Embora eu seja barro, embora eu seja pó, e para o pó eu vou tornar. O que há dentro de mim é infinitamente maior do que tudo isso. Eu tenho este tesouro, o Senhor é o nosso tesouro. A vida de Deus que está dentro de você, irmãos, agora, por mais oculta que ela esteja, por falta de um exercício do Espírito, por falta de um se voltar ao Senhor, por mais oculto que ela esteja, esse tesouro está dentro de você. E você carrega esse tesouro para onde você vai. Mas nós somos vaso, nós somos frágeis, propensos a dificuldades, quedas, tribulações. Mas Paulo fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando Deus acha caminho, Ele se manifesta em nosso corpo físico. O fato de Deus permitir Jó passar por tudo aquilo era para que, no corpo de Jó, na pessoa de Jó, Deus pudesse ser manifesto. Irmãos, o homem foi criado originalmente para manifestar e expressar Deus. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor. E como é que continua? E à medida que a vida cresce em nós, é isso que Deus quer. É isso que um homem no Espírito enxerga. É Deus sendo manifesto na minha pessoa.
Por isso que Paulo fala, nós somos atribulados? Sim. Perplexos? Sim. Perseguidos? Sim. Abatidos? Bastante. Mas nada disso pode interferir no que Deus deseja por meio dessa experiência. Ao olhar para você, por mais difícil que as coisas estejam, as pessoas vão ver Cristo em você. É isso que Deus quer, irmãos. Deus queria, de uma certa forma, se aparecer para Jó e se expressar por meio de Jó. Por isso que no versículo 9, voltando lá de Jó 19, Jó falou, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. No versículo 10, fala, arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma ave. Nos capítulos atrás, nós já lemos aqui que Jó, ele falou a respeito da árvore plantada junto às águas. Porque ela é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem. Ora, ele já tinha testemunhado sobre isso. Aí aqui ele já fala, arrancou-me a esperança como a uma árvore. Então, irmãos, nós somos às vezes, nós oscilamos demais. Uma hora você fala, Jesus é o Senhor. Uma hora você está firme na fé. Uma hora você está ali pronto, como diz o ditado, para o que der e vier. Depois, daqui passam uns minutos, você já não tem mais um pingo de esperança. Nós somos assim. Uma hora Pedro revela, movido pelo Espírito de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Passa 15 minutos, Pedro é usado pelo inimigo para reprovar a obra de Deus. Nós somos assim. Por isso, irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos saber de que, ao passarmos, irmãos, por isso que Jó passou, e por experiências adversas que nós iremos ainda enfrentar, nós precisamos saber, tudo tem uma finalidade. Tudo tem um porquê. Mas não eu questionando o porquê de Deus, mas para que Deus tem permitido aquilo. Deus quer, irmãos, nos aperfeiçoar. Deus quer arrebatar uma igreja edificada. Deus quer arrebatar uma igreja forte, uma guerreira, aquela igreja valente que pelejará contra o inimigo nos ares e o expulsará dos ares. Antes, no arrebatamento, na segunda vinda secreta do Senhor, quando a igreja forte for tomada, o filho varão, irão fazer uma escala antes de chegar na habitação de Deus, que é nos ares. E neste lugar a peleja vai acontecer. E é neste lugar que o grande dragão vermelho está. Mas agora, irmãos, quando essa igreja ela é levada pelo Senhor e faz essa escala nos ares, não há, irmãos, para Satanás. Não tem como ele resistir mais. Ele será expulso dos ares e ele virá para a terra. E a igreja continuará, os vencedores, o filho varão continuará a sua caminhada rumo à morada de Deus no terceiro céu. Nós queremos estar ali. Mas para chegarmos lá, nós precisamos ser aperfeiçoados. Jó, irmãos, Deus queria despojar Jó de tudo que ele tinha para se revelar a ele. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque nós humanos, naturais, carnais, nós substituímos Deus por muitas outras coisas. Nós substituímos o Senhor, irmãos, por muitas coisas. E quando essas coisas nos enchem, Deus não tem lugar para se revelar a nós. Quando nós estamos saturados dessas coisas, Deus não tem espaço para se revelar a nós. Não há lugar melhor para Deus se revelar ao homem do que naquele mais profundo
naquele momento de dificuldade, naquele momento realmente, irmãos, em que o homem olha, fala: olha, eu não tenho em mim nenhuma esperança. Mas aí aqueles que têm essa vida de Deus olham e se lembram de que há um Redentor que vive, de que há alguém que pode sim, irmãos, nos fortalecer, e fala: olha, como eu fui tolo vivendo até aqui, dependendo de mim mesmo. Como eu fui tolo vivendo até aqui, confiando na minha própria justiça. Como eu fui tolo vivendo até aqui, acreditando que eu era alguma coisa. Eu não sou nada. Nós somos menos do que nada. Senhor Jesus, aí Jó continua, né? Versículo 10, ele fala: arruinou-me por todos os lados e eu me vou. Jó não tinha nenhuma esperança mais, irmãos. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Eu tinha mais 2 versículos para ler em 2 Coríntios. Vai lá comigo, por favor, 2 Coríntios 4. Porém, agora os versículos 11 e 12. 2 Coríntios 4, 11 e 12. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É o 12, perdão. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós precisamos crer. Se você crê, você fala. Quando nós falamos o que nós não cremos, falamos apenas palavras vazias. Isso que Paulo fala, que eu criei, por isso que falei, é o mesmo que eu vivi. Por isso é que eu falo. Eu experimentei, é por isso que eu falo. Deus nos permite momentos, irmãos, de dificuldade, para que lá na frente nós possamos ajudar os que estão passando pela mesma situação. Aí há um mesclar, né? Também nós cremos, por isso é que falamos. Ó Senhor Jesus. Voltando para Jó 19. Quando ele não tinha, irmãos, mais nada em que se apegar, Deus aparece para ele. Quando ele não tinha mais nada em que se apoiar, Deus aparece a ele. E assim somos nós, viu? Mas ele continua, o versículo 11, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Olha que abandono. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam. E, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. E salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Irmãos, o que Jó fala aqui é tudo referente ao natural, à carne.
E a carne na Bíblia tem várias aplicações. Refere-se à carne do pecado, refere-se à carne desse homem terreno. Então, irmãos, quando Jó fala, Jó, olha o que esse homem chegou, olha o lugar, olha o fundo do poço, literalmente no fundo do poço, a ponto de ninguém querer ficar perto dele. Em que esse homem poderia ter esperança? Em que ele poderia se apoiar? Em que ele poderia buscar? Em quem ele poderia? Porque ele falou, os meus amigos íntimos, a minha família, a minha esposa, todos não querem nem ficar perto de mim. Em que esse homem poderia falar, olha, ele olhava, irmãos, eu vejo dessa forma, ele olhava, ele não via nada, ele não via ninguém. Deus estava tratando com o natural de Jó. Jó estava levando o natural desse homem para a cruz. É igual o irmão falou ontem aqui, o operar da cruz precisa agir em nós. A cruz, irmãos, ela elimina. A cruz não é para castigar. A cruz é para matar. Não é você apresentar aquela pessoa como sua cruz. Aqui, eis aqui a minha cruz. Não é, irmãos, não é castigo. Cruz não é castigo. Para com isso. Cruz é letal. Ela precisa exterminar, ela precisa matar. Jó estava difícil de morrer. Deus já poderia ter operado algo nele antes, mas ele estava ainda se debatendo, esperneando. Jesus na cruz nos ensinou algo muito importante. A cruz é para a morte, é para morrer o velho homem. A carne, o pecado, os pecados, o ego e Satanás, o mundo. A cruz é para exterminar o que não é de Deus e trazer a essência do pós-cruz, ou seja, da ressurreição. Porque sem morrer não há, temos um hino, a ressurreição. Jesus na cruz ali, um de um lado, um malfeitor do lado, outro malfeitor do outro, estava já dando a hora de recolher a turma. Eles não poderiam ficar para o sábado. Os soldados olham, falam, olha, eles ainda não morreram, vamos lá, dar um jeito de antecipar essa morte. Um esperneando de um lado, foram lá e quebraram, né, as suas pernas, porque na cruz, quando o homem ele era crucificado, ele se apoiava bastante nas suas pernas. A força natural do homem, irmãos, é tipificado, lembra da experiência de Jacó no Val de Jaboque? Deus teve que tocar aonde? Na coxa dele, é onde está a sua força, camarada. Quando Deus toca, Jacó manca. Ele perdeu a sua força natural, a sua estabilidade natural. Aquilo que o apoiava, aquilo que ele tinha confiança, ele perdeu. Naquele momento, ele é chamado de Israel. Você já não é mais Jacó, o enganador. Você já não é mais aquele esperto que gostava de passar a perna nos outros. Você, a partir de agora, se chama Israel. Deus precisa tratar com o nosso velho homem. E a cruz é para tratar e aniquilar, porque enquanto você está apoiado no seu ser natural na cruz, você está debatendo. O tempo que Jó estava apoiado, irmãos, no seu ser natural na cruz, ele estava acusando Deus. Ele estava murmurando contra Deus, ele estava questionando Deus. Ele estava até mesmo, irmãos, acusando Deus. Ele estava ali colocando Deus como um pior do que ele. Ele estava debatendo, ele estava ali agoniado. Aí o soldado teve que vir, quebra o joelho, desmorona. A que desmoronou na cruz, irmãos, a morte chega. Foram de um lado, foram do outro. Quando foram em Jesus, esse já havia entregado o Espírito. Aprendamos com o Senhor a nos render a Deus. Aprendamos com o Senhor. Senhor, eu não quero mais resistir ao teu trabalhar. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me prostro, eu me humilho. Senhor, eu não sou nada. Eu sou menos do que nada. Senhor, eu me rendo a Ti. Nesse momento, irmãos, Jesus já tinha se rendido.
Oh, Senhor Jesus, que aprendamos, irmãos, a nos render a Deus. O nosso ser natural, como o Flávio falou ontem, 6.000 anos de experiência. Muita força, muito vigor, não é, Flávio? Muito vigor, muito forte, muito valente. Naquela época, os homens eram valentes. Não é isso que aconteceu ali com Nimrod? Valente, forte, poderoso. Mas na sua vida natural, irmãos, só é capaz de subjugar essa vida, uma vida superior a ela. Só é capaz de subjugar essa vida natural de 6.000 anos, uma vida superior, que é a vida de ressurreição. Essa vida subjuga essa vida natural que há em nós, né? Versículo, aí Jó continua, né, nas suas questões. Aqui fala de eliminação da carne, né? Se Paulo fala aos Coríntios, não é isso? Que nós devemos nos despir do velho homem para nos revestir do novo. Então no versículo 23 fala: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Jó falou: olha, eu vou falar algo agora, que eu desejo muito que essas palavras fiquem registradas. Quais palavras que você quer que fiquem registradas na sua vida? Aí ele fala o seguinte: quem me dera fossem gravadas em livro, não as palavras que ele havia dito, irmãos. Deus começa a revelar para esse homem. Mas no versículo 24 ele fala que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Que palavras são essas? Que ele falou: eu quero que a partir de hoje, isso que eu estou dizendo fique gravado e que nada venha apagar essas palavras. As minhas murmurações, os meus questionamentos, as minhas acusações contra Deus. Escreva aí que eu quero deixar registrado uma queixa contra Deus. Ele não fala isso. Até aqui, irmãos, as palavras que ele fala, que ele quer, as palavras que ele fala, que ele quer que fiquem registradas, estão no versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É isso que precisa ficar registrado. Crava na pedra, grava essas palavras. Quem dera que o que eu vou dizer agora fosse registrado. Irmãos, eis uma revelação de Deus para Jó. Eis Deus revelando a pessoa de Cristo para Jó, o seu Redentor. No capítulo 16, ele fala do mediador. Aquele que é o meu advogado, é o que me advoga entre eu e Deus. Mas a revelação agora, irmãos, vinda de Deus para a pessoa de Jó, é que havia um Redentor vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó falou: olha, irmãos, que revelação. Cristo ainda não tinha vindo? Cerca do que 1.500 anos após isso? Cerca, não tem não estou falando com certeza aqui, mas é mais ou menos cerca de 1.500 anos depois Cristo viria como homem. Mas abra comigo Apocalipse. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não vemos em Hebreus que Cristo, ao oferecer o sacrifício a Deus, ele ofereceu pelo Espírito eterno. Quando Cristo morre, na cruz e ressuscita,
esta obra de ressurreição, esta obra de redenção. O que é a redenção, irmãos, na época de Jó? O que Jó fazia para os seus filhos? Lá no capítulo 1, oferecia sacrifícios. A redenção, o sacrifício era o quê? Um animal seria o substituto em meu lugar pelos meus pecados, pelos meus erros. Quando Cristo morre na cruz e Ele ressuscita, esta redenção ela foi oferecida pelo Espírito eterno. Não é o Espírito que tinha começado junto com a pessoa física do Senhor. Esse Espírito já era o Espírito vindo da eternidade, entrado neste tempo que é o espaço nosso, habitado entre nós. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era, ele já existia. Então esse Verbo, esse Espírito, ele sai dessa eternidade, entra na pessoa de Jesus. E quando ele oferece o seu sacrifício, que ele morre e que ele ressuscita, Deus pega a obra de Jesus, que foi feita no tempo e no espaço, e lança fora do tempo e no espaço, que é a eternidade. Ou seja, lá não tem tempo. Era como se Jesus tivesse morrido antes de Jó. Era como se Jesus tivesse morrido, sim, irmãos, antes do mundo ser criado, desde a fundação do mundo. Então a obra de redenção de Cristo já atuava na vida de Jó, porque ele ofereceu pelo Espírito eterno. E Jó falou: eu sei que alguém morreu por mim. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa primeira parte, porque eu sei que o meu Redentor vive, refere-se à primeira vinda do Senhor. Mas essa segunda parte aqui, e por fim se levantará sobre a terra, já é a segunda vinda do Senhor. Já é o estabelecimento, do reino eterno do Senhor nessa terra. Deus revelou Cristo para Jó. Mas para que Deus pudesse revelar esse Redentor para Jó, que foi uma revelação vinda de Deus, irmãos. Quem havia falado de Redentor? Esse homem veio antes de Moisés. Esse homem veio antes da lei. Quem então que revelou? Lemos 2 Coríntios aqui, 1 Coríntios, Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O que era loucura para Jó começou a fazer sentido. Eu estou enxergando agora algo que eu não enxergava antes. Porque Deus estava revelando a si mesmo para Jó. Abra comigo Hebreus para nós terminarmos aqui. Hebreus, capítulo 10. Versículo 4. É o que eu falei a respeito da redenção, versículo 10, Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Hebreus 10, 5 agora. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Deus estava removendo o primeiro de Jó. Deus estava despindo Jó de todo o seu ego, de todo o seu eu, de toda a sua força natural, de toda a sua confiança em si mesmo, de toda a sua justiça própria. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro Adão é alma vivente.
Mas o último, o segundo Adão, é espírito vivificante. Por isso que às vezes Deus precisa tratar conosco. Às vezes não, sempre. Ele precisa ser removido o primeiro para ser estabelecido o segundo. Estabelecido o segundo no meu coração, no seu coração, no nosso interior. Porque às vezes estamos cheios de bagagem. E não há como ele aparecer, não há como ele se revelar. Então, o que aqui fala? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo, para ser estabelecido, o primeiro precisa ser removido. Isso é o operar da cruz. Isso é o operar da redenção. Ó Senhor Jesus. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É uma vez por todas. O Senhor Jesus tratou com a questão do nosso pecado. Uma vez por todas foi tratado. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Todos os dias o sacerdote tinha que oferecer. Pequei, vou levar um animal lá. O animal me representa, foi imolado, saí para fora, pequei de novo, tem que voltar com outro animal. Ó, peguei de novo. Saí, depois de amanhã, volto eu de novo com o animal. Senhor Jesus, isso nunca pode. Por que sempre tinha que voltar? Porque o pecado não tinha sido tratado. Era como se tivesse somente sido encoberto, empurrado para debaixo do tapete, a sujeira, mas não foi retirada. Mas com Jesus não. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. O Espírito é a testemunha. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração. Irmãos, olha, você está entendendo agora que nós lemos em Jó, irmãos? Deus permitiu Jó passar por aquilo porque as palavras ainda não estavam entrando no coração dele. Ele estava com o coração duro, ele estava com o coração de pedra. Mas Ezequiel nos fala, não é isso? Jeremias, Ezequiel, que tirarei de vós um coração de carne, de pedra, e vos darei um coração de carne. Jó ainda não entendia, mas aqui começa. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não é oferta, porque o pecado foi tratado. Oh, Senhor, que maravilha, irmãos. Que visão foi revelada para Jó. Que o Redentor dele vive, da pessoa de Cristo, não é isso? E para terminar os versículos aqui, vamos terminar de ler. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, versículo 26 de Jó 19. Em minha carne, olha aqui isso aqui. Olha, presta atenção nisso aqui. Depois, revestido. Primeiro ele falou o quê? Nos versículos anteriores, que a carne dele estava desgrudando dos ossos, né? A pele da carne. Estava fazendo, irmãos, uma obra. Deus estava fazendo uma limpa. Irmãos, eu tenho certeza que alguns aí estão pensando natural, viu? Por favor, saia disso aí. Não é você agora pensar literalmente na carne, não. Irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Deus estava removendo o natural de Jó. Aí nesses últimos versículos ele fala, depois,
depois de eu ver o meu Redentor, depois dessa revelação que Deus me deu, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Oh, Senhor, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Agora é Jó que vê Deus, não é ninguém que vem e fala de Deus para Jó. Jó, eu estou vendo Deus, deixa eu te contar como Ele é. Nas nossas experiências nós somos assim, né? Deixa eu te contar que experiência que eu tive com o Senhor. O Senhor, Ele agiu dessa e dessa forma comigo. Jó falou, olha, agora a partir de hoje, eu não estou mais vendo Deus com olhos dos outros, eu estou vendo Deus com os meus olhos. Deus está se revelando para mim. Oh, Senhor Jesus, e dissestes, como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Isso aqui é Deus falando a respeito dos amigos de Jó que estavam acusando ele, viu? Nós precisamos saber que palavras que nós proferimos hoje contra as pessoas, dela nós prestaremos contas no dia do Senhor. Então, irmãos, era esse o sentimento desse capítulo. O livro de Jó, irmãos, às vezes nós começamos com as coisas negativas, né? Batendo ali, mas é para, irmãos, vermos que Deus se revela ao homem. E Deus tem se revelado a nós, mas às vezes, porque nós estamos muito duros, né? Muito fortes ainda no nosso natural. Deus precisa, irmãos, tratar com o nosso natural. E a cruz de Cristo é o único meio para esse tratamento. Então não fuja da cruz, não corra da cruz, não esperneie na cruz. Irmãos, se entregue. A partir do momento em que você se entrega, fala, Senhor, eu estou me entregando. A revelação de quem Deus é começa a aparecer para nós. Nós passamos a ver Cristo, nós passamos a ver, ou seja, a expressão de Deus no nosso próprio ser. Jesus é o Senhor. Amém, porque é opcional. Essa história da cruz não é obrigação, é opcional. O Senhor Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz é um instrumento não para torturar, é para matar mesmo. Agora, se você não está disposto a morrer, aí vira tortura. O problema é que muitas vezes nós não temos a disposição de morrer, aí ficamos sendo torturados. É melhor a gente tomar a cruz e falar, Senhor, eu quero te seguir. E aí a gente lembra que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Nós temos que mudar de dimensão, irmãos. O problema é que nós estamos aqui na dimensão do Jó, sofrendo o bafo que a mulher dele não aguenta mais. Está sofrendo as perebas dele que está descendo o urubu, né? Então, é melhor nós nos rendermos ao Senhor, porque Ele quer fazer a obra em nós, mas em outra dimensão, é no Espírito. Senhor Jesus. E quando a gente começa a descobrir isso, a gente começa a mudar de atitude. Eu tenho ganho muito nesses últimos meses. Eu pensava que era muito bom, muito forte, até que o Senhor me expôs. E às vezes são coisas bobas que Ele vem expor a gente. Senhor Jesus. Irmãos, eu queria dar um breve relato sobre a nossa questão jurídica.
Nós não damos muito importância para isso, mas como existem leis em nossos países, nós temos que nos ajustar a isso. Quando nós fomos criar, ou melhor, construir esse local de reunião, houve a necessidade de nós sermos constituídos como uma associação religiosa sem direitos, sem fins lucrativos. Aí foi eleito uma diretoria. Então fizemos essa ata de constituição. Depois, por volta de 2010, 2 irmãos da diretoria pediram para sair. Fizemos uma segunda ata. E alguns anos atrás, se não me engano, uns 5 anos atrás, nós fomos orientados a fazer um novo estatuto e passando o direito decisório da Assembleia para a diretoria. Juridicamente, isso se chama, sei o que, apostólico. Decisão apostólica, ou seja, não é mais a Assembleia que decide, mas uma diretoria. Tá. Então, essa semana nós fizemos uma 4ª ata, uma vez que nós tínhamos que substituir o nosso amado irmão Davi. Então, o irmão Fábio, levanta, irmão, ele agora é o novo tesoureiro da igreja. Só para que os irmãos saibam, o irmão Magno é o vice-presidente, levanta, Magno, e eu sou o presidente. E a irmã Sueli Jardim, ela não está hoje, né? Tá. Tá. Sueli Jardim, ela não está, ela é diretora secretária. Então, essa é a nossa diretoria, né? E aí nós lavramos a 4ª ata e já está dando prosseguimento para que seja registrado nos cartórios, reconhecer firma e tudo mais. Embora a gente não dê muita ênfase a isso, nós temos que obedecer às leis, né, do nosso país. E também a irmã Aline Cunha, ela que é a nossa contadora. E a gente tem procurado obedecer às leis do nosso país. Amém? Lembrando, quem ainda não fez a sua oferta para a África, é uma oferta especial para que a gente possa mandar esses 8 irmãos que são me faltou o nome, cooperadores, né, que vão estar em breve viajando para a África. Nós temos que estar orando para que esse visto saia. O fato deles terem comprado as passagens não quer dizer que é garantido a entrada. Eles têm que ter o visto de autorização para que eles possam entrar no país. E eles vão, os 4 vão para o sul e os 4, outro vai para a região mais norte. E assim, os 4 vão estar ministrando 2 conferências simultaneamente. Após essas conferências, eles ainda vão fazer várias visitas. Nós precisamos estar orando por esse encargo. Mais algum aviso, irmãos?
Não. Terça-feira, 19 horas, reunião de oração. Esteja orando também, Dulce e eu vamos estar indo partir o pão hoje em Teoflotone. E ainda há 2 vagas no carro. Não? Uma vaga. Renata está indo também. Tem uma vaga. Tem uma vaga no carro, se alguém quiser ir conosco. Jesus é o Senhor. Vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos consola, que nos fortalece. Senhor, nos dê um coração simples, um coração de servo, assim como o Senhor era, coração disposto para estar ouvindo o falar do Pai, coração disposto a estar se submetendo a toda a autoridade que procede de Ti. Obrigado por essa semana que se inicia, que nós possamos invocar mais o Teu santo nome e aprender a depender de Ti, aprender a viver no Espírito. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu também gostaria de estar orando pela família do nosso amado irmão Davi, né? Para o Senhor continuar fortalecendo, dispensando a graça dele, cuidando dessa maravilhosa família. Senhor Jesus, nesse momento nós invocamos o Teu nome, ó, pela família do nosso amado irmão Davi. O Senhor continue guardando, Senhor, sua esposa, seus filhos, todos os seus familiares, ó, dispensando para eles a Tua graça, a Tua misericórdia, fortalecendo, consolando. Continue, Senhor, suprindo todas as áreas da vida deles. Senhor Jesus, essa família é especial para Ti. Ó Senhor Jesus, continue cuidando de cada um deles. Jesus é o nosso Senhor. Amém.